Ah, você segura pra mim, por favor. Meio que você saiu da sala. É pra filmar? É pra filmar? Não sei, se colocou aqui em cima da mesa eu não mexi. Ah, tá filmando. Tem 10 minutos, gente, vamos lá. Só tô usando a mesa. Ah, senhor, pra você. Tá torto aqui, Amigo de pai do meu pai não tem isso. Não, senhor, não. No Alexandre, eu vou focar só no Alexandre. Entra pra lá, né? Calma. Ah, deixa com a Camila, vai. Eu filmo, vai. Mas como você vai prestar atenção? Eu presto aqui, ó. Vai lá. Bom, eu vou falar sobre o governo Figueiredo. Foi o governo da reabertura política do país. Foi um governo marcado por uma enorme crise econômica. Foi um governo que teve dois pontos fundamentais: o fim do sistema bipartidário e a anistia política, que dava perdão aos torturadores políticos e direitos plenos aos exilados políticos. Como eu disse, foi uma enorme crise econômica. Então, o presidente Figueiredo colocou como ministro da Fazenda o Delfim Neto, que tentou colocar um plano de desenvolvimento, acho que, se não me engano, número 3, que fracassou. Só que foi um governo que tentou mudar muita coisa, que não agradou os militares linha dura, que, insatisfeitos com a volta da democracia, começaram a atacar manifestações públicas contra o regime para espalhar o pânico. E foi nesse governo que aconteceu o movimento das diretas já, que tinha como objetivo a eleição direta para presidente, mas fracassou. Só que a pressão popular fez com que o direito ao voto direto voltasse, só que não na eleição seguinte, que foi a de 85, né? 85. Então, nesse mesmo ano, 85, o colégio eleitoral elegeu, por vias indiretas, o Tancredo Neves como presidente e acabou a ditadura. Vou falar sobre o Sarney. Ele foi o 23º presidente, o tipo de eleição dele foi indireta. Ele nasceu em Pinheiro, Maranhão, em 24 de 4 de 1930. Ele foi professor, jornalista, advogado e político também. Ele no ano que ele entrou, foi no dia 21 de 4 de 1985. Ele exerceu a presidência da República por sucessão em virtude do falecimento do presidente Tancredo Neves Almeida. José Sarney foi o primeiro governo civil após o movimento militar de 1964. O Sarney fez o Plano Cruzado. Lançou o Plano Cruzado no dia 28 de 2 de 1806, que foi o congelamento geral dos preços por um ano, 12 meses, e a adoção do gatilho salarial, isto é, o reajuste automático de salário sempre que a inflação atingisse ou ultrapassasse os 20%, ou economistas temiam que o plano tivesse caráter recessivo. O Sarney resolveu conceder um abono de 12% sobre o valor real do salário. Também teve direto já, foi o voto direto, mas deu fracasso. Em 1998 foi a Constituição. Quem elaborou foi Ulisses Guimarães, que elaborou. Foi na época do governo do Sarney. E o Sarney ficou de 1985 a 89. A idade que ele assumiu a posse foi com 55 anos. Bom, eu vou falar sobre o governo do Collor, que foi denominado como Era Collor ou República das Alagoas. Ele tomou posse em 15 de março de 1990 e ele foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto desde quando o Jânio Quadros, em 1960, foi eleito antes do regime militar. Vou falar sobre o plano do Collor, que no ano anterior ao do seu governo, o IBGE fez uma seguinte pesquisa, fez uma estatística que alcançou a inacreditável cifra de 1.764% na inflação. E em razão desse flagelo, o presidente Collor elegeu como sua prioridade a luta contra a espiral inflacionária através do chamado Plano Brasil Novo, ou popularmente conhecido como Plano Collor. Foi uma quarta tentativa do governo federal, na verdade, de
de fazer algo contra isso, e também porque todas essas vezes fracassou. Uma das grandes coisas que fez ele ser eleito também foi as propostas, as medidas, na verdade, que ele exibia para esse plano, na verdade. E um dia antes da sua posse, ele pediu ao Sarney que fosse decretado feriado bancário, o que gerou grande polêmica na população, porque era mais uma das coisas que as pessoas pensavam das medidas que iriam ser tomadas a isso. Na verdade, quando ele tomou a posse, não aconteceu. Vou falar do confisco das poupanças, que foi um dos pontos importantes do plano dele, mas não era o mais fundamental, que foi que previu o confisco dos depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros, desculpa, com um prazo de 18 meses, pela Zélia, como é? Zélia Cardoso de Mello. Isso, pela Zélia Cardoso de Mello. Só um minutinho. Bom, falar do impeachment, que em meados de 91 foi feita denúncias de irregularidades que começaram a surgir na imprensa contra o governo do Collor. E, na verdade, denúncias ligadas a pessoas ligadas a ele, como ministros, amigos dele, e aí até a primeira-dama, Rosane Collor. Em uma entrevista à revista Veja, em 92, Pedro Collor de Mello, que é o irmão do presidente, revelou o esquema de corrupção do irmão, que envolvia também o ex-tesoureiro da campanha Paulo César Faria. E também ficou conhecido todas essas denúncias e essa época das corrupções como esquema PC. Em 29 de setembro, por 441 a 38 votos, a Câmara vota pelo impedimento do presidente, que renunciou antes de ser condenado. Bom, no fim do governo Collor, quando surgiu tudo isso na imprensa sobre a corrupção, que na verdade estava sendo denunciado de desvio de verbas públicas e também de tráfico de influência política. E aí ele pediu às pessoas que saíssem às ruas a favor dele com o rosto pintado de verde e amarelo. Só que as pessoas, na verdade, eram totalmente contra. E aí foi conhecida as manifestações na época como caras pintadas. E além deles pintarem rostos de verde e amarelo, eles pintavam de preto, na verdade, contra o governo do Collor. E aí, principalmente os estudantes também, que saíram às ruas. E logo depois, no Congresso Nacional, a Câmara de Deputados aprovou o pedido de impeachment do presidente Collor. Através dessa medida, o governo poderia ser deposto e automaticamente substituído pelo vice-presidente eleito, que é o Itamar Franco. Em 22 de dezembro de 1992, em sessão no Senado, suspendeu-se o mandato presidencial e os direitos políticos do Collor foram cassados por 8 anos. Mas nisso, uma data antes, ele reivindicou antes de ser condenado. Vou falar do governo de Itamar Franco. O governo de Itamar Franco durou cerca de 2 anos. Nesse período, seu governo foi marcado por 2 pontos importantes, um na área política e outro na área econômica. Na área política, coube a Itamar cumprir as normas constitucionais e previa a realização de um duplo plebiscito, tratando primeiramente do regime a ser instituído no Brasil e a manutenção do regime republicano, ou a restauração da monarquia em território nacional. O segundo ponto do plebiscito pesava sobre a forma como que esse governo deveria ser organizado, de forma sobre presidencialista ou parlamentarista. Mas o fato pelo qual talvez seja mais lembrado do período de Itamar Franco é a elaboração do Plano Real, tendo o auxílio do senador Fernando Henrique Cardoso, que previa o controle inflacionário e a estabilização econômica. O Plano Real entra em vigor em 1º de julho de 1994, a nova moeda do Brasil, que equivalava um dólar ao real. Para sua concretização e eficiência, o governo adotou medidas visando conter os gastos públicos, privatizar uma série de empresas estatais, reduzir o consumo com o aumento das taxas de juros e baixar os preços dos produtos, por meio de aberturas econômicas e competição internacional,
Em curto prazo, o Plano Real operacionou queda de inflação e aumento do poder aquisitivo da população. Só um minuto. Vou pedir para que vocês permaneçam em sala e eu desconto o tempo a mais na próxima aula e vocês ficam um intervalo a mais na próxima aula. Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil durante 8 anos, de 1995 a 2002. Foi o primeiro presidente a governar por 2 mandatos consecutivos. No primeiro mandato, com o sucesso da nova moeda, a principal preocupação era controlar a inflação. Para isso, o governo elevou a taxa de juros. Outra iniciativa foi a privatização de empresas estatais e em 1997 foi aprovada uma emenda que permitia a reeleição de cargos executivos, como presidente da República, governadores e prefeitos. No segundo mandato, ele praticamente só administrou as crises. O governo foi obrigado a desvalorizar a moeda e a recorrer ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Em 2001 ocorreu o apagão, que foi uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica, onde a população teve que realizar reduzir o consumo de energia. Luiz Inácio Lula da Silva é o ex-presidente do Brasil e ficou no cargo entre 1º de janeiro de 2003 até 1º de janeiro de 2011. É mais conhecido como Lula, a política que teve que ser incluída em seu nome para poder usá-lo em sua campanha eleitoral. Lula foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, e hoje é o presidente de honra. Depois de 3 derrotas em 1889, 1994 e 1998, em eleições para presidente do Brasil, Lula foi eleito em 2002 e reeleito em 2006, por ter conseguido uma avaliação positiva em seu governo. Levou sua ministra da Casa Civil a disputar o cargo de presidente e sair vitoriosa. Lula foi condecorado com mais de 300 prêmios e honrarias dentro e fora do país. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945 na localidade de Caetés, na cidade de Garanhuns, Pernambuco. Lula é o 7º dos 8 filhos de Aristides Inácio da Silva e Euridice Ferreira de Melo. Em dezembro de 1952, com 7 anos, junto com sua família, migrou para o litoral paulista. Viajou 3 dias no caminhão ao de Arara. Foi morar em Vicente de Carvalho, bairro pobre de Guarujá. E Lula concorreu em 2002 pela 4ª vez ao cargo de presidente da República, tendo como vice-presidente o empresário e senador José de Alencar, do PL de Minas Gerais. E finalmente, em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos de idade, com quase 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente da República Federativa do Brasil, derrotado pelo José Serra, ministro da Saúde. Lula concorreu novamente em 2006 à reeleição de presidente, sendo eleito e derrotado pelo Geraldo Alckmin. Lula adotou em seu governo política econômica conservadora, a dívida interna cresceu mais a dívida externa em valores consideráveis. Os baixos índices inflacionários eram conseguidos com o uso de políticas monetárias restritas. Em 2011, desde que deixou o cargo de presidente, Lula vem sendo convidado para conferir palestras em empresas do Brasil e do exterior.